Por que é tão difícil ser adolescente? A gente precisa explicar um pouquinho o que é esse processo de passar de criança para adolescente. Quando isso ocorre ali por volta dos 12, 13 anos, acontece uma fase que ela é cheia de lutos. Como assim lutos? É o luto daquele corpo infantil, é o luto das atitudes infantis, é o luto dos pensamentos infantis e dos pais que eram pais de uma criança que agora são pais de adolescentes. E aí, juntando tudo isso, a gente ainda tem as questões hormonais, que são questões que vão influenciar diretamente nessa fase. Porque não é uma coisa que eles sabem lidar, é uma explosão hormonal. E que a gente sabe, principalmente nós mulheres, sabemos que as questões hormonais vão influenciar diretamente no nosso emocional. Porque a gente passa todo mês por uma fase que a gente tem uma bomba de hormônios aí e que faz com que a gente fique mais estressada, mais sensível, mais alerta, mais preguiçosa. Isso acontece com os adolescentes, porque eles têm uma explosão hormonal que chega junto com a puberdade. E aí, além disso tudo, eles precisam aprender a refazer a imagem dos pais. Porque assim, vocês percebem que a forma em que uma criança vê seus pais é totalmente diferente da forma que um adolescente vê seus pais? Quando criança, a gente vê os pais como benfeitores, super-heróis, nossa, que fazem tudo da melhor forma. Quando eles entram na adolescência, aí gera aquela fase em que os pais são os piores pais do mundo. Mas isso não quer dizer que os pais são ruins. Isso quer dizer que eles precisam desconstruir a ideia dos pais ideais que estavam lá atrás para criar a ideia dos pais reais, que são aqueles que também erram, que também têm emoções, que nem sempre estão bem, que muitas vezes não é a visão da criança. Então, aquele afastamento do adolescente dos seus responsáveis, dos seus pais, é extremamente necessário nessa parte. Porque é nesse momento que eles vão conseguir desconstruir essa imagem e criar uma nova imagem. E aí, se os pais não têm uma relação de diálogo aberto, de acolhimento, essa fase da adolescência fica muito mais difícil. Porque esse adolescente que já está tendo um monte de questões e confusões aí na sua cabeça, ainda tem que lidar com as questões dos pais, de não ser acolhido. Então, uma das grandes queixas hoje em dia dos adolescentes é a falta de acolhimento, a falta de compreensão sobre suas emoções, a questão dos pais acreditarem que tudo é drama, que tudo é frescura, que tudo é para chamar a atenção. E aí essas visões que os pais têm limita muito o relacionamento entre pais e filhos. Porque a primeira coisa que os pais querem é que os filhos escutem eles, certo? Então, eu quero que meu filho escute quando eu falo com ele. Parece que eles não escutam, eu falo, eles não me escutam. Mas aí eu deixo uma pergunta. Você tem escutado seu filho de verdade? Você tem deixado ele se abrir, colocar pra fora sem julgamentos? Sem dizer que é frescura, que é drama? Provavelmente não. Porque quando a gente se torna adulto, a gente fica achando que tudo aquilo que passa na adolescência é besteira, porque a gente já passou por isso. Mas aí a gente precisa voltar lá atrás e entender como era ser adolescente, como era se sentir dessa forma. E a gente entende, quando a gente é adulto, a gente entende que não era pra tanto. Só que isso é porque a gente já virou adulto, a gente já entendeu, a gente já amadureceu. Mas os nossos filhos não. Eles vão estar vivenciando aquele momento e que pra eles, às vezes, uma coisa que pra gente é muito besta, vai ser algo muito importante. E se a gente não valoriza isso, se a gente não presta atenção nisso, se a gente não cria um espaço aberto de diálogo, o nosso filho não vai querer se comunicar com a gente mesmo e não vai querer ouvir a gente. Então a gente só vai conseguir fazer com que o nosso filho conte coisas pra gente quando a gente deixa o espaço aberto pra isso, sem julgamentos.